Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar de fisioterapia e saúde mental com uma convidada super especial que você nos trouxe, que é a Carla Oda Moreno. Tudo bem, Carla? Tudo bem, tudo ótimo. A Carla, ela é fisioterapeuta, formada pela USP, com mestrado em Psicologia Social e do Trabalho, também pela USP, e mestrado profissionalizante na Universidade de Almeria, num tema que me deixou super, hiper, mega curioso, que é Basic Body Awareness Therapy, que eu vou pedir muito para você me explicar, que eu não estou aguentando de ansiedade. Mas, primeiro eu queria saber o seguinte: como é que você se aproximou do tema da saúde mental? Porque é um caminho, me corrija se eu estiver errado, assim, mas é um caminho que não é comum para a área da fisioterapia, né? Ter como um objeto principal de trabalho, ou um objeto de trabalho, a saúde mental. Eu estou errado nessa avaliação ou é mesmo algo um pouco diferente no percurso dos fisioterapeutas? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, agradeço muito, Verinha e Elson, tá aqui, é uma alegria estar aqui com vocês. E, sim, eu acho que antes, quando eu me formei, sim, hoje eu acho que é muito mais comum, né, a fisioterapia está ligada à saúde mental, principalmente porque eu acho que nós, profissionais da saúde, e principalmente que nós que estamos nessa área, nós não conseguimos desconectar corpo e mente, não é? Então, Exato. a fisioterapia tem tudo a ver com a saúde mental. Mas, quando eu me formei em 90, a abordagem ela era muito biomecânica, bastante biomecânica, né? Uhum. Então, claro, a gente tratava todas as afecções musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias, neurológicas, mas sempre com uma visão muito mais física, né? E aí, depois de 10 anos de clínica, eu falei, gente, alguma coisa a gente precisa acrescentar aqui, porque os pacientes vinham com muita tensão em trapézio, dor lombar, dor de cabeça, né, cefaleia tensional, enfim. Então, tem alguma coisa a mais. E o fisioterapeuta está sempre em contato com o paciente, 2, 3 vezes por semana, e aí conversa, fala e vai. E aí você começa a ver que tem outras coisas além da biomecânica e que só a biomecânica não explica. E fui procurar mestrado em psicologia. E procurei na psicologia social, porque eu falei, puxa, o trabalho tem se tornado tão estressante para as pessoas, né? Eu atendia tanta gente, assim, cansada. Eu trabalhava muito na área postural, né? Naquela época era o boom do RPG, então eu trabalhava na área postural. E aí as pessoas vinham, assim, super cansadas do trabalho, estressadas, tal. Eu falei, bom, eu vou estudar o que o estresse tem a ver com a dor em pescoço e ombros. E naquela época também a gente tinha um número muito grande de operadores de telemarketing, nós ainda temos, né? Mas nós tínhamos os bancários, que sofriam muito de Larry e Dort, depois os operadores de telemarketing, né? Hoje as pessoas que estão em home office também, mas aí falei, vou estudar os operadores de telemarketing. E associei a relação entre o estresse, a diminuição de autonomia e a dor em pescoço e ombros, porque na verdade todos eles tinham que seguir determinados scripts, né, dentro desses atendimentos. E vi que a relação existia, quanto menos autonomia você tinha, mais estresse você tinha, mais dor você tinha ao final do dia. E fotografei a postura desses operadores no comecinho da manhã e no final da tarde, né, e todo o cansaço, claro, físico, mais o estresse mental, mais todas aquelas demandas, né? Então eles tinham um visorzinho assim, que era o número de pessoas que estavam esperando as ligações, né, serem atendidas. Ao mesmo tempo, você tinha que ser super gentil e cordial com aquelas pessoas que às vezes estavam ali, aos né, berros, assim, né? aos berros, você sendo gentil, cordial e obedecendo aquele script. Enfim, eu falei, puxa, existe sim uma relação muito grande, né? E para fisioterapia isso não é tão comum. E aí sempre me interessei pela psicologia e fui trazendo isso um pouquinho para
a fisioterapia, para o dia a dia da fisioterapia. E fui procurando outras técnicas que me dessem um pouquinho mais de respaldo para isso. Fiz a formação em yoga com o professor Marcos, fiz a disciplina lá, né, da Verinha, da Unifesp, de Mindfulness. Enfim, fui trabalhando, fui buscando outras coisas que pudessem me ajudar no atendimento clínico, né? E aí descobri que existia uma área da fisioterapia em saúde mental e uma técnica específica que é essa, que é a Basic Body Awareness Therapy. E fui estudar isso há 5 anos, né? Mas eu acho que hoje muitos fisioterapeutas trabalham com a saúde mental e muitas vezes sem saber que estão trabalhando com a saúde mental. Isso eu concordo, né? A minha experiência, é isso que você descreveu de uma clínica de fisioterapia, né? O fisioterapeuta passa muito tempo com o paciente e se brincar naquele momento, o paciente está mais à vontade até de falar de coisas que, se brincar para o psiquiatra, ele não fala, né? Está um pouco mais leve ali, um ambiente mais leve, menos formal, né? Eu acho que é bastante isso, mas eu acho que é muito mais fácil. Embora a gente fale muito sobre saúde mental, eu acredito que o preconceito ainda exista muito quando você fala, por que você não consulta um psiquiatra? Por que você não vai num psicólogo? Uhum. Parece coisa muito antiga, mas as pessoas falam, imagina, eu estou bem, eu não estou louco, eu não estou desequilibrado, eu estou bem. Então, assim, se você fala, puxa, vai num endócrino, vai num gastro, vê isso, vai... vou sim, vou marcar. Puxa, por que você não vai no psiquiatra? Imagina, não preciso, não preciso. E aí eu acho que o fisioterapeuta, ele é um facilitador de muitos processos psicoterapêuticos. E a pessoa tem muito menos receio de contar para mim, vai falar, ela é fisioterapeuta, ela está mexendo no meu músculo, na minha articulação, na minha postura, ela não vai interpretar, avaliar, nada. E é muito mais fácil. E os conteúdos surgem. Não, eu acho que são possibilidades de trabalho diferentes e complementares, né? Eu vejo muito isso, né? Porque se cuidar da saúde mental tivesse que ser psiquiatra e psicólogo, não tem psiquiatra e psicólogo suficiente no mundo, né? Cuidar da saúde mental é tão mais amplo e pode ser tão multiprofissional, né? E a sua trajetória me pareceu muito a trajetória que a Verinha me contou também dela, né? Porque não é... Agora está mais comum, mas era bastante incomum se trabalhar na nutrição pensando como uma ferramenta de saúde mental, né? E eu acho que é um ganho enorme para a qualidade de prestação de serviço, né? Incluir esse arsenal de estratégias que podem ser úteis na saúde mental. Eu fico fascinado, assim. Eu tenho uma... Recentemente, né, eu estava numa clínica de fisioterapia da minha cunhada e pensando justamente isso, assim, né? O tanto que os pacientes que estavam lá estavam se sentindo acolhidos, com um senso de pertencimento na clínica, assim, muitos deles com a camiseta da clínica, sabe? E uma coisa assim muito... quase formando assim uma comunidade ali. Isso é muito potente para a promoção de saúde mental, né? Sem que seja uma técnica específica. Isso que você falou, né, Carla? De que às vezes o profissional está trabalhando com saúde mental e não sabe que está trabalhando com saúde mental, né? Não, eu acho que isso que você falou é super importante. Por exemplo, todo mundo vestindo a camiseta, tendo essa sensação de pertencimento, né? Aí você trabalha, assim, quando a gente pensa em fisioterapia em saúde mental, a gente trabalha numa abordagem biopsicossocial. E esse é o social, né? Eu tenho esse senso de pertencimento, eu estou ali, eu estou num grupo, e as pessoas estão me estimulando, né? Então, tem essa questão, claro, tem a questão física, sim, né? E a gente sabe de todos os benefícios que o movimento, que a atividade física traz para a nossa saúde mental. Tem a questão existencial também, psicoterapêutica, e aí facilitadora de vários processos que podem
eu não vou dizer acelerar, né? Porque eu acho que nem todo processo precisa ser rápido ou deve ser rápido, mas assim facilitar mesmo os processos terapêuticos que às vezes estão ali um pouquinho presos em alguma coisa e o corpo pode trazer de uma forma às vezes sutil, às vezes de uma forma um pouco mais intensa, mas vai trazer muitos conteúdos. Então, essa abordagem biopsicossocial, ela é bem importante. Então, a Físio em Saúde Mental, ela trabalha, é uma abordagem centrada na pessoa, em vários aspectos, né? O que a gente considera é que quando a gente tem algum problema relacional, em relação comigo, com o outro, com o ambiente, a gente altera o padrão de movimento, a gente altera a forma, né, de se comunicar. Eu posso ter, por exemplo, uma alteração de fala aqui, uma alteração de músculos, né, e a minha fala não sai muito bem. Eu posso, de repente, travar o meu movimento e dificultar esse nosso podcast. Eu posso, enfim, são tantas as manifestações, né, e eu acho que o importante é isso que você falou, algumas profissões, elas estão se aproximando. Por exemplo, a Verinha, nutricionista, eu fisioterapeuta, você psiquiatra, uma fonoaudióloga, né? Enfim, uma enfermeira, um dentista. Eu acho que todas essas pessoas têm trabalhado com saúde mental hoje. Sim. A grande questão é como é que a gente vai integrar tudo isso e trazer mais bem-estar à pessoa que nós estamos tratando, né? As pessoas que nós estamos cuidando, como é que a gente vai trazer recursos e ferramentas para ela se cuidar, para ela ter esse autocuidado desde pequeno, né? Porque a gente fala de saúde integral, né? Eu não estou falando de saúde nutricional, saúde postural ou física, saúde mental, é a saúde integral que vai envolver como eu me alimento, como eu durmo, como eu me movimento, que atividades me trazem prazer, que tipo de relações. Então, eu acho que essa visão a gente tem que trazer cada vez mais aos profissionais, né? E nós, enquanto docentes, né, eu e a Verinha trabalhamos juntas durante muito tempo na graduação, a gente buscava fazer trabalhos interdisciplinares, né? Vários trabalhos interdisciplinares. E eu acho que isso é um ganho assim enorme para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão na graduação, claro, mas para nós que já nos formamos, tal, o quanto a gente ganha estando em contato com todos esses profissionais. Nós criamos um grupo pequeno, sem nós deixar criamos de um fragmentar o ser humano, né, Carla? Exatamente, é o desfragmentador de disco aí. Não, eu fico fascinado, assim. E sabe que você mencionou, Carla, bem brevemente, o preconceito que se tem com saúde mental. E eu acho que por muitos anos, assim, raramente se falava de saúde mental na mídia. Quando se falava, sei lá, um personagem na novela bem estranho, ou uma notícia na mídia bombástica que podia trazer o tema da saúde mental. De uns anos para cá, a conversa tem sido um pouco mais ampla sobre saúde mental. Agora, eu vejo que é uma conversa que raramente a pessoa fala em primeira pessoa, assim, raramente é algo assim, importante aí do outro lado, aí para vocês, assim, né? E eu acho que nos profissionais, isso também, de alguma forma, acontece, que assim, não, eu entendo, é importante, mas quem vai cuidar disso é o especialista na área, né? E tudo bem, em algumas situações, tudo bem, assim, mas especialmente quando a gente está falando de promoção de saúde, algo que vem para além de tratar a doença, né? Algo que é prevenção, algo que é bem-estar, isso é um trabalho de todos os profissionais, né? E a minha sensação é que muitas vezes o profissional tem essa postura de não é comigo, não sou eu que vejo isso, eu não entendo nada disso. É uma sensação de impotência diante daquela situação. É a sensação de não ter ferramentas terapêuticas para contribuir, né? Não sei se você concorda com isso, assim. Concordo.
Muito. Eu dou psicologia para fisioterapia na graduação. É. E uma das coisas, você falou, saúde mental sempre na mídia, de uma coisa assim, os outros, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer toda semana é assim, o que você viu na mídia relacionado à saúde mental? Claro que você vai ver tragédias, né? Suicídio aqui, ataques ali, coisas assim absurdas, né? Mas toda semana você tem várias notícias relacionadas à saúde mental, sempre. E aí eu peço para os alunos, tá bom? E aí você vai aproximando tudo isso, né? Assim, reflete um pouquinho, dentro da sua família existem pessoas com sofrimento mental, com sofrimento psíquico, você vai aproximando. E aí depois, assim, como é que você se sente? Como é que você está se sentindo hoje? O que você já... Enfim, você vai aproximando e tirando isso, não é dos outros, é nosso também. Não é, sabe, assim, puxa, eu tenho um tio com uma depressão profunda, eu tenho um avô com demência, eu tenho um priminho com TDAH, eu tenho não sei quem com TEA, eu tenho um amigo que se suicidou, isso tudo está muito próximo da gente, muito. Sim. E quanto mais a gente achar que está lá longe, sabe, só acontece lá, não, está aqui, está dentro de casa. Então, está lá na mídia, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu acho que algumas coisas alguns passos importantes para nós profissionais de saúde. Primeiro é aproximar essa questão. A outra coisa é o trabalho interdisciplinar, né? Assim, que a gente faz às vezes transdisciplinar. A outra coisa é a gente trabalhar muito na promoção à saúde integral. E a outra coisa que eu penso é a humanização. Porque enquanto a gente deixa tudo isso muito longe, parece que está tão longe, eu sabe, nem tchum com nada, porque está longe. E não é, sabe, é trazer para perto e ver que todos nós somos seres humanos, todos nós sofremos disso. Tudo isso acontece comigo, com você, na sua família, na família da Verinha, na família do vizinho, na família... Isso é humano. E como é que eu vou tratar isso? Né? Sendo humano. Como é que Porque eu acho que a gente está tão distante, né? E parece que está tudo muito longe. E o que está perto de mim é aquilo que eu sinto necessidade e supro urgentemente ali. Todo o resto parece estar distante. E tudo isso vem para o corpo, né, da gente. E aí você estava falando, me deparei com outro motivo da pessoa querer se distanciar do tema da saúde mental, ou falar, não, começou a falar de sofrimento emocional aqui, o lugar não é esse, vai lá falar com o psicólogo. É o medo também, né? O medo que esse assunto traz, e aí eu lembro do medo, eu não sei, você pode me descrever, Verinha e Carla, se para vocês... Isso aconteceu também. Tem um momento na formação do profissional da saúde, eu falo da minha formação, que você começa a achar que você tem todas as doenças que você está estudando. Assim. Aí vai lá o aluno do terceiro ano, vai assim, não, deixa eu ir lá no médico, pedir exame de cabeça aos pés, porque eu tenho certeza que eu estou com tal doença. Né? E, de certa forma, quando a gente se aproxima do tema de saúde mental, a gente... fatalmente vai ter um pouco essa experiência de identificação com as doenças, com o sofrimento, com a dor. Isso dá muito medo, né? A gente quer ficar longe dessa história. Mas não tem outra... Eu não vejo outra saída que não se aproximar do tema, né? Porque se você não se aproximar do tema, ele vai se aproximar de você sem você ter muito o que fazer a respeito, né? Sem se preparar. Eu acho que a gente vai se aproximando mesmo, vai identificando, vai se regulando, vai se ajustando, né? E a gente vai buscando um funcionamento, o melhor funcionamento nosso, né? Como é que a gente se sente bem, que recursos eu tenho, né, para ir me autorregulando, porque a gente vai identificar uma série de coisas em fases diferentes da vida, né? As necessidades vão mudando, a gente vai tendo um tracinho daquilo, um tracinho do outro, um tracinho, né, de às vezes algumas patologias mesmo psiquiátricas, mas eu acho que quando a gente trabalha sempre nessa autopercepção, nessa consciência, nesse momento de autocuidado, a gente consegue meio atenção primária, sabe? Atenção básica, ali a gente resolve. A gente não deixa a coisa cronificar, a gente não deixa a coisa piorar. E por isso que eu acredito muito no trabalho com as crianças e adolescentes, porque
é muito triste, né? A gente vê a quantidade de crianças e adolescentes sofrendo hoje, Uhum. né? Por questões mentais. Muito por conta do celular também, enfim. Mas eu acho que são tantos anos ainda a viver, sabe? Tantos anos a viver sofrendo. Eu acho um Uhum. desperdício, porque a vida é tão boa, tanta coisa para a gente fazer, né? Para a gente fazer bem e fazer... E é que você falou, a vantagem das crianças e adolescentes é que é tudo tão mutável ali, né? Tudo, É, às vezes pequenas mudanças vão resultar numa transformação maravilhosa, assim, é impressionante mesmo o trabalho com as crianças. Agora, Carla, me conta uma coisa, como é que você vê que como é que o corpo pode ser uma ferramenta de melhora para a saúde mental? Me conta, vai, na tem várias prática. formas. Na prática, tem Os várias 5 formas. passos para que o corpo ajude. Tô brincando. Ixi, receita. Receita. É. Acho que tem várias formas, né? Quando eu penso em criança e adolescente, essa questão da gente introduzir o movimento e de trazer o gosto, o prazer pelo movimento, eu acho que é extremamente importante, principalmente hoje, na época que a gente vive, né? Nessa era digital, né? Tem alguns dados bastante assustadores com relação ao uso de celular, né? Criança e uso de celular. Então, acho que tem essa coisa do movimento, e aí a Verinha pode nos ajudar aqui, relacionada à questão da obesidade também, né? Então, o sedentarismo, o uso do celular, a diminuição do movimento mesmo, de forma global, ela é muito importante. Fora todas as outras coisas, né, de ansiedade, depressão, autoestima, que a questão dos celulares tem trazido para as crianças e para os adolescentes, né? Uhum. Então, quando a gente fala em promoção à saúde, eu acho que introduzir o movimento e introduzir alguma atividade física para as crianças e para os adolescentes, mas que dê prazer, né? Uma atividade que dê prazer, e aí fazer essas crianças experimentarem várias formas de se mover, vários tipos de atividade física, dança, enfim, aquilo que realmente traz prazer para ela, né? E aí, consequentemente, claro, diminuir todos os problemas cardiovasculares, musculoesqueléticos. Então, eu acho que a gente trabalha muito a saúde mental e também a gente vai trabalhando desde sempre a longevidade, né? Uhum. Hoje a gente sabe o quanto a atividade física é importante para a prevenção de declínio cognitivo, não só a estimulação cognitiva, né? Mas o trabalho de musculação, aumento de massa magra, tudo isso é super importante para o metabolismo e também para a saúde cognitiva. A outra coisa é a questão psicossocial que você falou, você deu o exemplo da clínica, né? Uhum. Então, as pessoas que estão ali engajadas no grupo, no movimento, na atividade, além de terem todos os benefícios psicofisiológicos, elas têm também esse benefício social, Uhum. essa sensação de pertencimento. E a outra coisa é o corpo como via psicoterapêutica, como Uhum. via de percepção existencial, inclusive, né? Então, daí a gente tem várias técnicas que vão trabalhar a existência corporal e como eu uso meu corpo no mundo, na minha vida, né? As formas de descobrir como é que eu estou agindo nesse mundo. Mas aí, mais uma vez, eu acho que envolvem várias dimensões, né? O corpo é uma das vias da gente acessar, mas a gente vai acessando inúmeras coisas. E aí eu acredito num trabalho interdisciplinar e transdisciplinar para a gente trocar, né? Então, aqui se a gente tem um paciente, a gente vai trocar, eu, você, velhinha, e a gente vai acrescentando cada vez mais, né? Eu participei de um ambulatório de psicossomática lá no IPQ, há uns 20 anos atrás. E nós tínhamos uma paciente lá que vinha, já fazia 70 sessões de fisioterapia na reabilitação, e ela nunca melhorava, ela nunca melhorava. Nós tínhamos um grupo que era um psiquiatra, uma cardiologista, eu, uma nutricionista, um psicólogo, um dentista, e todo mundo fazia a sua avaliação separada. Depois nós juntávamos e discutíamos o caso. A gente descobriu que essa paciente tinha sofrido um abuso sexual onde ela trabalhava, enfim, ela não ia retornar ao serviço, né? Ela não ia, então
claro, essa dor, ela mantinha essa dor, o padrão, a deformidade, e aí 70 sessões. E aí, já tinha tentado todos os recursos fisioterapêuticos nela, nada melhorava a dor dela. E, enfim, a gente vê quanto tempo é despendido, o quanto o profissional se frustra porque aquele caso não tem um bom resultado, né? E o quanto o paciente sofre. Eu acho que esse é o principal, o quanto o paciente sofre. Então, quando a gente junta essas três coisas, a gente vê a necessidade mesmo de um trabalho integrado, né? E por mais que ela continuasse na fisioterapia, na psicoterapia, ela não queria contar para o psicoterapeuta o que tinha acontecido, ela não contava na fisioterapia o que tinha acontecido, ela foi contar para o dentista. Uhum. E aí é o profissional que você menos espera. Não que menos espera, mas assim, num caso como esse, com uma deformidade na mão, com dor no ombro e tal, tudo bem, mas, puxa, é o dentista que está falando. Se o dentista não conversa com a gente, se a gente não aborda isso de outra forma, como é que a gente vai saber? Então, eu acho que algumas informações, elas estão picadas nos profissionais, né? E às vezes o paciente demora anos e anos e anos e anos até conseguir alguma coisa, até conseguir uma melhora, porque o sofrimento é dela também. A pessoa ir até o HC 70 vezes, sabe, né, esperando uma melhora ali e renovava por mais 10, por mais 10, por mais 10. É um baita esforço para melhorar, né? É um baita esforço para melhorar, exatamente. E aí a gente pensa e fala, puxa, como é que a gente pode trabalhar, né, assim, de uma forma mais eficaz, né? Sabe que é um exemplo assim, muito interessante, né, da importância do trabalho inter e transdisciplinar e da comunicação entre os profissionais do cuidado. Ao mesmo tempo, sabe que pegando essa paciente como um modelo, né? Às vezes coisas que parecem óbvias para um observador externo são completamente misteriosas e a pessoa que está vivendo refuta totalmente, né? Do tipo, não, mas isso não tem relação com a minha dor, por exemplo. Não sei se é o caso dessa paciente, mas frequentemente você vê situações do tipo, minha mãe faleceu, eu fiquei 2 anos mal, mas na minha cabeça não tinha nada a ver com a morte da minha mãe, nada. Não, isso já passou, né? E é muito curioso isso. E eu não sei... muitas vezes eu não sei se seria possível viver de outra forma essas situações difíceis, porque cada um tem seu tempo também, né? Talvez essa moça precisasse mesmo das 70 sessões e do cuidado tão dedicado de todos esses profissionais para conseguir se sentir segura para se aproximar de uma coisa tão difícil, né? Que ela viveu. Não sei. Eu acho que esse mundo mental é muito curioso, né? Como é a vivência das emoções e da sua história pessoal dentro de você fazendo uma avaliação interna, e o que alguém de fora pode trazer, né? Que até eu fico curioso. É interessante. Poxa, quando a pessoa comentou isso, e aí? O que isso mudou na história? Assim, melhorou alguma coisa? Melhorou a deformação? Melhorou a dor? Às vezes não, né? Muitas vezes não, mas a gente consegue compreender mais, né, o sofrimento. O que você falou eu acho super importante, assim, talvez ela precisasse desse tempo mesmo. E eu concordo com você quando você fala isso, porque eu me espanto quando às vezes as pessoas, em vista de algum sofrimento, de algum sintoma, e elas já colocam esse problema, por exemplo, isso acontece na saúde mental. Você está com problema no joelho, você está com dificuldade de perdoar, de agachar, sabe, assim, essas coisas muito lineares, e que às vezes o paciente
sofre muito mais e não precisa escutar aquilo, sabe? Olha, foi você que desenvolveu determinada patologia, foi você. Então, às vezes, a pessoa realmente não está preparada, como você falou, precisa de 70 sessões, mas às vezes, numa primeira ou numa segunda sessão, ele é acusado de ter causado aquilo nele mesmo. Então, essa eu acho que é uma abordagem extremamente agressiva. E aí, quando eu te falo desse trabalho inter e trans, é para a gente perceber também, para o fisioterapeuta não se frustrar tanto depois de 70 sessões, para ela perceber que realmente ela precisa ter esse tempo e para os profissionais perceberem que é necessária a troca. Isso é importante, né? E que algumas coisas, elas não precisam ser ditas assim, dessa forma, porque quando a gente fala na área, na saúde psíquica, eu acho que a gente tem milhares de técnicas e métodos por aí, né? E algumas coisas a gente vê que elas são mesmo um pouco agressivas ao paciente, sabe? Algumas coisas, a meu ver, né, elas não deveriam ser ditas da forma como são ditas. Então, acho que, antes de tudo, os profissionais que lidam com saúde mental e com saúde psíquica, eles precisam se trabalhar muito, né? Eles precisam estar sempre se cuidando. Senão acontece o oposto, a gente falou no começo, né? Exatamente. Não, eu não quero nem me aproximar desse tema, vai para o psiquiatra, Exatamente. psicólogo, aí a pessoa vai para o oposto, assim, eu sei essa técnica vai resolver todos os problemas, Isso. eu tenho a fantasia de que eu vou curar todo mundo com isso, e se não der certo, a culpa é sua, não é minha. E aí a questão importante, né, que você trouxe da humanização, né, porque a culpa, né, a culpabilização do outro não resolve, né, a pessoa já está em sofrimento, e aí a sensibilidade para perceber isso, né, e aí existem diferentes abordagens no sentido até de poder fazer perguntas da maneira mais adequada e que seja mais efetiva, né, naquele momento. Então, ter uma assertividade, mas uma assertividade amorosa, né? Exatamente, é uma assertividade amorosa. Eu acho que a gente se afastando tanto de tantas coisas que nos assustam, a gente afasta também o amor, que muitas vezes nos assusta, né? Porque o amor traz a questão do risco da perda, né? Da frustração. Então a gente vai afastando uma série de coisas que são boas para a gente, né? Então essa aproximação de várias coisas e eu acho que é a aproximação dessa multidimensionalidade de tudo que acontece na nossa vida, né? Não é uma relação direta de causa e efeito. Então, se eu adoeço, gente, tanta coisa envolvida, né? Se eu piso de determinada forma, tanta coisa envolvida, mesmo falando biomecanicamente. Se minha coluna tá agindo de determinada forma, tanta coisa que está atuando ali, biomecanicamente, músculo, ligamento, articulação, enfim, se a gente considerar isso de uma forma maior, essa multidimensionalidade é imensa. E aí, para a gente ter uma visão sobre tudo isso, né, acho que é um exercício constante. A gente parar e falar, nossa, que mais? Como é que eu posso enxergar um pouquinho melhor? É fantástico. E aí, Carla, você falou de movimento, né? Movimento como algo que traz mais possibilidades do que falar de maneira mais direta, por exemplo, atividade física, né? Movimento, parece que você está dando, ampliando o leque de opções, né? de utilização do corpo. Existe alguma recomendação específica de estratégias de movimento que costumam ser mais úteis para a saúde mental? Olha, o Basic Body Awareness Therapy, ele trabalha em cima de 3 princípios. Então, alinhamento corporal, né? Então, a gente trabalha alinhamento, trabalha linha média, né? Linha média, simetria. Claro que nós não somos simétricos, nós somos todos assimétricos, mas assim, a busca por um alinhamento, distribuição de peso, equilíbrio, isso é biomecânico, né? Isso é
mecânica. A identificação de um centro corporal, que também vai trabalhar o seu centro de gravidade, e muito trabalho respiratório, percepção da sua respiração em diferentes momentos, né? Como é que você trabalha a sua respiração. Então, as estratégias, assim, é você parar alguns momentos do dia e fazer alguns movimentos corporais muito simples, bastante simples, alongamentos, e sempre ao final desses alongamentos, bocejar, espreguiçar, que são coisas importantes que a gente faz só quando a gente está relaxado, né? Quando é que você espreguiça? Quando você suspira, quando você boceja. Então, a gente sempre termina com bocejo, sempre termina com suspiro. Sempre termina com... Não aquela coisa tensa, aquela coisa, né, de expectativa, é sempre um relaxamento. E a gente trabalha em várias posturas, trabalha deitado, trabalha sentado, trabalha em pé e trabalha também em relação com o outro, né? Algumas atividades a dois, algumas atividades em grupo. E você perceber esse movimento, como é que seu corpo está fazendo determinado movimento que eu peço, por exemplo, esticar os braços, uma coisa muito simples. A gente parte sempre, a gente pede sempre que o movimento parta do centro para as extremidades e que a gente trabalhe o alinhamento. Então, mecanicamente, eu estou trabalhando outros princípios. O seu alinhamento, como é que você está centrado, se não está centrado, como é que está a sua respiração, e depois de tudo isso você solta. Então, em pé também você trabalha o seu alinhamento corporal, percepção dos dois pés, como é que você está se posicionando mais à frente, mais atrás, mais de um lado do que de outro. Você está deixando a gravidade atual, você está indo contra a gravidade, você está conseguindo se alinhar e vencer essa gravidade, ou você está cansado, né? Esse esforço para você trazer o seu corpo para cima, sem forçar. É uma coisa confortável, assim, é uma pressão contra o chão, então tem a coisa do grounding, né? De eu perceber onde eu estou aqui agora, meu pé está no chão fincado, mas existe uma outra força que me puxa para cima e que me traz para frente, né? E é esse movimento, é um movimento de vida, porque a gente só faz movimento de vida com o nosso corpo, né? Eu só estou aqui porque eu estou falando com vocês, eu fiz um movimento anterior, eu conheci a Verinha, eu fui, né? Existe um movimento de vida. Se eu ficasse deitada, parada, sem fazer nada, a vida não acontece aí, né? A vida acontece nas relações, a vida acontece nos movimentos, a vida acontece nas ações, não só nos pensamentos, né? E aí, se a gente não tem a ação, parece que o pensamento todo fica ali embolado e não vai, não vai. Então, a gente traz o corpo para a ação. O corpo está sempre na ação. E na identificação de como é que eu faço essa ação. Então, eu pego esse copo de água assim, tenso, e bebo água. Não, mas como é que eu estou pegando essa água? Como é que está o meu movimento? Ele está fluido? Ele tem mais energia do que necessária? Ele está sem coordenação? Ele está sem percepção? Como é que eu posso acoplar meus dedos nesse copo? Perceber esse movimento? Que movimentos eu posso fazer? Ou simplesmente eu pego, bebo, deixo cair? Mas é a percepção do momento. E isso se dá através da percepção do seu movimento, do seu corpo. Será que eu te expliquei? Eu já estou até me sentindo melhor aqui, já estou mais alinhado. Muito bom, não, adorei. Não, e tô curioso, acho que nós vamos precisar fazer uma experimentação ao vivo dessas técnicas, hein, Verinha? Que é processo, né, Carla? Assim, É processo. Do que você trouxe, né? Então, dessa consciência, né, corporal, quando a gente está com tantos estímulos, com tantos pensamentos, né, que surgem, preocupações, é muito natural a gente deixar, né, de sentir o corpo. Então, você foi falando, eu fui lembrando um pouquinho aqui, né, da Rose, que é uma amiga nossa, professora, né, educadora
física, que faz um trabalho, né, fantástico com as crianças, adultos, né, com Down, a possibilidade de, a partir, né, do corpo, a gente poder, nesse raciocínio que somos seres com múltiplos sistemas e todos eles integrados, a gente mexer biomecanicamente e a gente também afetar o cognitivo, afetar o emocional, né? Que esse corpo, ele tem uma série de recursos que dentro, às vezes, né, do que se coloca, por exemplo, na mídia, a gente desvaloriza, a gente desconhece, e o quanto, na verdade, a gente pode olhar, né, para ele por dentro de uma outra maneira, e isso pode nos auxiliar, né? Então, a você falar, né, então essa questão do respirar e aí você soltar o som, né? Lembrei, você conheceu também, né? O Márcio Sussumo, né? Que é fisioterapeuta também, que trabalha muito isso, porque nessa voz se ativa nervo vago. Então, são pequenas coisas que vão fazendo diferença, né? A questão do alongamento, a gente passa um dia com uma série de tensões e chega no final do dia menorzinho, de fato, né? Porque a altura modifica, a gente reduz 2 centímetros, pelo menos, ao final do dia, porque a gente é achatado, né? Por uma série de demandas. Então, são coisas assim que é possível a gente trazer para o dia a dia, né? Os chineses falam muito do espreguiçar, né? Logo que você acorda, né? Eu aprendi com os meus gatos, então espreguiçar é assim, né? Que o gato faz, né? Não é assim. Como é que é? Eles fazem isso o tempo todo. Eles vão se esticando assim, né? Os gatos. Então, a criança, né? A gente vê a criança fazendo muito isso e a gente esquece, né? De coisas tão simples que podem trazer muito mais qualidade de vida, né? Você estava falando da Rose, a gente fez um trabalho lá na faculdade, eu, Rose e Vaverly. A gente fazia um trabalho chamado Conversas ao Pé da Árvore. A gente fez um grupo, nós 3, e a gente fazia um trabalho corporal embaixo da árvore. Eu fui num desses. Você foi? Fui. Um curso de extensão, assim, eram os encontros, né, conversas ao pé da árvore. Eu acho muito, muito interessante, eu acho muito rico, né, quando a gente consegue vivenciar tudo isso, né, quando a gente consegue experimentar. E uma coisa que eu queria dizer é que quando a gente percebe o corpo, nem sempre é bom, nem sempre a gente sai com essa sensação de relaxamento gostosa, né? Às vezes é extremamente angustiante aquilo que eu percebi. E como as reações são diferentes, né? Essa semana eu comecei bem, tinha 2 pessoas que eu estava para conhecer, 2 fisioterapeutas, nós marcamos juntas um encontro, nós três não nos conhecíamos, num parque aqui em Dayatuba, que chama Museu da Água, que é lindo. E aí eu falei para elas, vamos fazer uma prática, né? E aí a gente fez uma prática, eu conduzi uma prática, e as reações foram opostas de uma e de outra na mesma prática, né? Uma adorou a velocidade que foi aumentando de determinado movimento, a outra teve muita dificuldade de acessar a velocidade. Para uma estava extremamente divertido, para a outra não. Então, assim, as coisas, as reações e as sensações, elas são muito diferentes, né? E acolher tudo isso, não é bom só a gente sair com sensações boas, né, dos trabalhos corporais. Às vezes a gente vai para casa daqui 2 semanas que a gente vai entender aquilo. Por quê? Né? E é o processo mesmo, é o processo. E é simplesmente identificar. Eu não estou interpretando nada. Só estou querendo saber o que aconteceu. Né? Querendo saber não, querendo que você saiba o que aconteceu. Ah, não aconteceu nada. Ótimo. Eu só estou conduzindo. Eu estou facilitando o movimento e estou te convidando a fazer o movimento. O que vem é seu, né? E de quem você destinar aquilo, né? Que você está sentindo. Aquilo não é meu, sou eu, fisioterapeuta. Então, acho que o movimento, ele traz a possibilidade de movimento para a vida. Acho que é isso, né?
Eu Eu acho que achei é isso. fantástico também, assim, esse exemplo, né, do que você costuma fazer com os alunos. Lembrei também de uma prática que vocês tinham na fisioterapia. Às vezes a gente via os alunos pela faculdade, no campus, andando de cadeira de roda ou com peso para poder ter a mesma sensação, no sentido de esse distanciamento, essa aproximação que você buscou trazer, né, com esse convite para olhar as notícias e sair de fora, porque não é lá, mas é aqui. O quanto disso também para o profissional é importante para que ele também, às vezes, não se afaste, ele não se desumanize com medo de sofrer, de aí deixar de ir para o outro extremo. Então, não perceber a dor do outro, não perceber o quanto está sendo pesado, está sendo sofrido, e aí deixar de prestar um atendimento com a qualidade que poderia, por exemplo, ter dentro de um processo mais humanizado, né? Porque somos todos humanos e temos mais semelhanças do que diferenças, né? E como é difícil, né? Como é difícil, Verinha, por exemplo, quando a gente fala em andar de cadeira de rodas, usar uma muleta, usar um andador. Gente, é muito difícil. Quem já se sentiu imobilizado é muito difícil, né? Usar uma sonda, gente, é muito difícil. Não é nada gostoso, né? E às vezes a gente está tão distante daquilo, né? O fisioterapeuta se coloca tão distante daquilo, e ele vai falando, olha, doutor Elson, faz aquele exercício, levanta a perna, faz não sei o quê, e ele não consegue agachar. O fisioterapeuta não consegue fazer, e manda você fazer, e fala, nossa, tá difícil, não tá conseguindo? Então, assim, aproximar o profissional daquilo que ele está solicitando ao outro, né? E a forma de solicitar. A comunicação, eu acho que é extremamente importante para nós, né? Não tem outra forma, não tem outra forma. Comunicação é super importante mesmo. Nossa, Carla, adorei a conversa. A gente está chegando no final aqui do nosso horário, mas demais, né? Esse convite para o movimento, o corpo como uma ferramenta de movimentar a vida, né? Exato. Para mim é assim que funciona. Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que é esse e qual é o movimento que eu quero? Qual é a direção que eu quero seguir? Quando eu vou me deslocar, é isso, né? Eu estou equilibrado para me deslocar ou não? Ou eu vou tropeçando e vou. Isso também é movimento. Tropeço também é movimento, mas às vezes acaba machucando a gente, né? Não, demais, adorei, Carla. E vamos precisar ouvir mais, porque eu acho que me deixou mais curioso ainda essa nossa conversa. Vamos precisar fazer um episódio ao vivo aqui, fazendo os exercícios. Que legal. Obrigada. Eu que adorei conversar com você. Não, A Verinha demais. é uma querida, prazer em conhecê-la. Foi muito legal, muito bom. E estou à disposição aí. Aceito o convite Carla, para e qualquer para a gente se parada. aproximar mais desse tema, assim, você tem alguma sugestão, recomendação de leitura, livro, site, fontes de informação sobre esse tema, tanto do Body Awareness Therapy, quanto dessa relação do movimento com saúde mental, fisioterapia e saúde mental? A gente tem uma confederação internacional de fisioterapia, que é o World Physiotherapy, né? A World Physiotherapy tem subgrupos e existe a IOPTMH, que é International Organization of Physical Therapy and Mental Health. Tem um site, eu posso passar para vocês, é ioptmh.org, e lá você vê, assim, de forma geral, o que alguns eventos. Eu represento o Brasil nessa organização internacional. Nós somos hoje 30 países, que são países membros da Confederação Internacional. Eu sou representante do Brasil nessa organização internacional e na Rede Americana de Fisioterapia em Saúde Mental. A Rede Americana, nós temos 10 países americanos que compõem essa rede, porque tudo isso começou na Europa e a realidade europeia é completamente diferente da nossa, né? Então, nós criamos em 2018
a Rede Americana de Fisioterapia em Saúde Mental. São 10 países americanos. Então, Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Guatemala, Equador. A gente trabalha junto, a gente tem trabalhado junto nas questões americanas, né? E da mesma forma a gente trabalha as questões mundiais, internacionais. Então, a gente tem gazetas da rede americana, eu posso passar para vocês, e a gente tem esse site que é a euptmate.org. Tá bom, fantástico. Tá bom? Obrigado, Carla. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Até a próxima. Até a próxima. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.